Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 5, que tratará da nossa revisão da unidade 1. Trataremos daquele detalhamento dos objetos de conhecimento que foram apresentados ao longo da nossa unidade 1. Vamos iniciar e prestem muita atenção. Iniciamos a nossa unidade 1 falando de algo que está muito presente no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não percebemos que por trás daquilo que nos parece comum, a sociologia vai dizer que é algo que é planejado, que é pensado, que é um fenômeno que é resultado, digamos assim, do nosso sistema de produção. Nós começamos falando da indústria cultural. E o que é indústria cultural? Nós mostramos que indústria cultural é um termo que foi difundido pelos teóricos da Escola de Frankfurt, lá na Alemanha, para designar a indústria do entretenimento popular. Sim, o entretenimento popular das pessoas é industrializado e ele produz cultura para as massas de trabalhadores das grandes cidades. Essa forma de cultura é amplamente divulgada. Por onde? Pela TV, pelo cinema, pelo rádio, pelas revistas, pelas propagandas, muita propaganda, vídeos e imagens que circulam pelas telas do mundo todo. Em todas as casas, em todas as cidades, nós temos aí estes veículos de comunicação que difundem as imagens daquilo que a indústria do entretenimento produz, que é chamada de indústria cultural. E nós vimos que este é um termo que foi criado por pensadores da Escola de Frankfurt. E quem foram esses pensadores? Foi o filósofo Max Horkheim e Theodor Adorno. Eles foram os responsáveis pela criação deste conceito, que apareceu pela primeira vez na obra que se chama Dialética do Esclarecimento, que foi escrita pelos autores aqui citados, Horkheimer e Adorno, e foi publicada, olhem só, lá na década de 1940 do século XX. Estes pensadores, naquela época, já percebiam esta força que a indústria cultural tinha sobre a sociedade. E o que essa indústria cultural faz, além de utilizar esses grandes meios de comunicação? Qual é o produto de entretenimento? Como é que ela transforma? Bem, nós mostramos para vocês que a cultura e a arte, elas se tornaram mercadorias voltadas para a geração de riquezas. Mesmo porque o sistema capitalista, ele quer geração de lucros, ou seja, de riquezas, que é para o enriquecimento da população? Não, para o enriquecimento dos grandes empresários. Assim, os interesses e os privilégios dos mais ricos são mantidos e reproduzidos como algo natural e, em certa medida, benéficos para a classe trabalhadora. Em certa medida, que, submetida à lógica da indústria cultural, como diz os próprios autores lá da Escola de Frankfurt, ela no caso a grande massa, a grande população, fica alienada. E saibam que a indústria cultural, ela se aproveita, ela se utiliza dos recursos da tecnologia, da informação e da comunicação no momento, na época em que ela vive. Nós falamos agora há pouco que ela se utilizou do rádio,
do cinema, né, para fazer propagandas, na TV, em revistas, mas essa comunicação e as formas como ela se dá na nossa sociedade vai se modificando, vão evoluindo, vão mudando, trazendo novas formas de comunicação e de informação. E a indústria cultural, ela aproveita também este desenvolvimento e vai, digamos assim, se aproveitando e utilizando esses recursos que são as novas formas de comunicação e de informação, que no século XXI são as redes sociais e também aqueles aplicativos de mensagens que hoje revolucionaram a maneira como nos conectamos. Aí, neste veículo de comunicação e de informação, que são as redes sociais e os aplicativos, né, de mensagens, a indústria cultural vai justamente nesse ponto para difundir os seus produtos, para continuar com a sua estratégia de venda e de busca de lucros. A televisão também está presente e isso mudou o comportamento das pessoas. Sim, um exemplo mas muito comum, presente na nossa sociedade e que talvez nem percebamos, são programas que são patrocinados, que são produzidos pela indústria cultural. Vocês já ouviram falar dos reality shows? Sim, são aqueles programas de confinamento, às vezes, de entretenimento, seja eles de culinária, às vezes de música também, que as pessoas se reúnem ao vivo e a cores e produzem uma grande audiência, onde participam e interagem. São os reality shows, que são utilizados pela indústria cultural para difundir os seus produtos. Percebam aí que este produto é utilizado por uma indústria para vender produtos. E a sociologia percebe isso muito bem. Vamos confirmar o ponto de vista de alguns autores para os famosos reality shows e sua relação com a indústria cultural. Assistam novamente este vídeo. Grande audiência e repercussão. Era o começo da febre dos reality shows. Os reality shows, eles têm um histórico bastante recente. É uma coisa da década de 80, mas na década de 90 eles se configuram como um formato e o interesse maior, quando a gente pensa em termos de histórico dos reality shows, eu acho que o interesse maior é a gente entender por que nesse momento. Por que que os reality shows surgem como um formato específico nesse momento? Geralmente, quando a gente pensa em TV ou qualquer forma criativa, artística, a gente pensa que essas coisas surgem como uma ideia das pessoas, de um diretor, etc, etc. Eu busco entender o histórico dos reality shows intimamente relacionado com a história do capitalismo, do mundo da reprodução. Ou seja, os reality shows surgem como um formato aceitável, benquisto, desejado pelo público, apenas quando ele começa a fazer sentido socialmente. Viram como esta percepção da nossa socióloga acerca da produção, da divulgação e da disseminação dos reality shows estão presentes para atender não somente ao entretenimento das grandes massas, mas principalmente para entender toda uma lógica capitalista. Sim, e entendendo desta forma, a sociologia afirma é o resultado da ação da indústria cultural sobre o entretenimento popular através deste novo produto que é bem aceito, que é bem quisto, que são os reality shows. É por isso, gente, que há
tecnologia midiática, como por exemplo a televisão, o smartphone, dentre muitos outros, propaga ideologias e informações associadas à produção de mercadoria e consumo, necessitando assim de uma formação crítica imanente. E é isso que nós estamos trazendo aqui para vocês, essa sedução desses anúncios maravilhosos, né? A imagem, a TV ainda não tem cheiro, mas tem imagens lindas e sedutoras. Quem não quer um perfume com um frasco lindo, com essa cor maravilhosa? Deve ser muito bom. E é justamente isso que a indústria cultural faz conosco, nos seduz. E essa relação entre a técnica e os indivíduos sociais, de certa forma, tem exigido cada vez mais espaço nas práticas cotidianas, de forma macro e de forma micro, transformando não somente as relações sociais, mas também o processo formativo dos sujeitos. Tudo isso influencia também nas nossas vidas no cotidiano. Mas aí nós também falamos em nossas aulas que o indígena tem uma vida totalmente diferente daquela dos grandes centros urbanos. E como poderia ser, como podemos mostrar o cotidiano indígena nesta relação com o seu ambiente? Vejamos aqui, observem no seu dia a dia os nossos povos originários, né, que mesmo não sendo naturalmente ecologistas, aos povos originários nós devemos o reconhecimento e o crédito histórico de serem e de estarem manejando os recursos naturais de maneira branda. Sim, de estarem manejando os recursos naturais de maneira branda e souberam, até os dias atuais, aplicar estratégias de uso dos recursos que, mesmo transformando de maneira durável seu ambiente, não alteraram os princípios de funcionamento e nem colocaram em risco as condições de reprodução deste meio. Sim, porque os nossos povos originários, eles usam a natureza. É por isso que eles continuam reproduzindo o seu dia a dia, o seu cotidiano, não em perfeita harmonia, mas utilizando os recursos naturais e garantindo que eles também se renovem para manterem as suas sociedades. A natureza, como algo intocado, alheio à ação humana, isso é uma concepção do próprio mundo moderno ocidental. Esta concepção de entender os nossos povos originários, que eles mantinham a natureza intocável, isso é uma ideia ocidental do mundo moderno. Porém, vejam bem, existe algo que é comum. Todos os nossos povos originários, eles manejam a natureza, utilizam os recursos naturais de formas bem diferentes de uma nação para outra. Isso nós sabemos, mas aqui nós vamos falar que existe algo que parece muito comum a todos os povos originários, que é a ideia de que o mundo natural é, antes de tudo, uma ampla rede de inter-relações entre agentes, sejam estes agentes humanos ou não humanos. Sim, isso significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza e que esta não é jamais intocada. Sim, os nossos nativos, os nossos povos originários utilizam a natureza de forma bem racional. Ela não é intocada, ela é utilizada, só que ela é muito bem utilizada. E a terra tem um sentido muito forte para os nossos povos originários. E como está a situação atual das terras indígenas do Brasil? Nós trouxemos para vocês essa
quantificação atualizada. Por exemplo, no Brasil, nós temos 799 terras em diferentes fases de procedimentos demarcatórios. Dentre essas 799, nós apresentamos 157 terras em identificação, 36 terras já identificadas, 71 terras indígenas já declaradas e 535 terras indígenas homologadas e reservadas, ou seja, garantidas pela lei para a plena utilização, manutenção, reprodução social das culturas, dos costumes de cada povo originário, porque eles não são iguais. Eles têm culturas diferentes, modos próprios de manejo da natureza diferenciados. E anotem mais uma vez, só que todos respeitam a natureza e a utilizam de forma que permita com que esta se renove para garantir uma nova produção, uma nova reprodução, e não para extingui-la. As reservas indígenas, que são as terras indígenas, elas são motivo, infelizmente, de conflitos e disputas por essas mesmas terras. Primeiramente, cabe mencionar, como já falamos, que os conflitos envolvendo as terras indígenas do Brasil não são fatos isolados, recentes ou até desconexos entre si, embora as regiões onde eles ocorram guardem suas particularidades. Os motivos de uma terra para outra estar em conflito não são iguais em todo o nosso país, o Brasil. E esses dados nós podemos confirmar através do relatório da Comissão Nacional da Verdade, em sua edição de 2014, que oferece alguns dados sobre mortes contabilizadas de indígenas no período da ditadura militar brasileira, que foi de 1964 a 1985. São dados que foram apresentados em nossas aulas na unidade 1 e que aqui nós revisamos para dizer a vocês que são realmente dados alarmantes. Muitos indígenas morreram nessas disputas por suas terras, pelas suas reservas indígenas, como são chamadas hoje. Por exemplo, temos recentemente uma lei que é o marco temporal, que na verdade, não é lei ainda, mas é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm o direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988. Essa data é a data da promulgação da nossa Constituição Federal Brasileira. Isto é uma notícia da nossa agência Câmara de Notícias, que diz que esse marco temporal, que não é lei, por favor, mas sim uma tese jurídica que continua em discussão. E voltando aqui para os nossos povos indígenas, o dilema continua, a disputa pela terra, os conflitos, mas uma coisa nós podemos perceber, que existem diferentes formas de aproveitar os recursos naturais, tais como a prática da agricultura, caça, pesca, extrativismo mineral e vegetal, entre outras atividades socioeconômicas. O que deixamos para vocês em nossas aulas aqui na unidade 1 é justamente para que as autoridades, a sociedade civil, indígenas e não indígenas, utilizem de forma sustentável a natureza, de modo a trazer aí benefícios para todos, independente se são indígenas ou não indígenas. E é isto que vimos resumidamente na nossa unidade 1 de Sociologia. Até a próxima!